Boa noite, irmãos, graça e paz. Estou aqui mais uma vez passando para deixar uma palavra para a nossa célula e espero que essa palavra venha de encontro ao seu coração. Quero fazer uma oração por você. Se você pode, feche seus olhos onde você está. Pai, te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha ao encontro, Deus, de cada necessidade dos seus filhos nessa hora. Ó Deus, que a tua palavra seja uma resposta, ó Deus, para aquilo que eles têm orado, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite um pouco sobre um texto que está em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você já se perguntou, e eu acredito que já, por que a vida, cristã é tão difícil? Por que as coisas parecem tão complicadas? E às vezes, quando nós mais buscamos a Deus, às vezes parece que as coisas se tornam ainda mais difíceis. Você já se fez essa pergunta? Por que é tão difícil? E eu quero dizer para você, queridos, que a nossa vida cristã, ela realmente parece ser muito difícil. E quando a gente olha para a palavra, e a gente começa a ver situações que trazem para nós esperança. Porque toda vez que nós nos deparamos com a palavra, a gente olha para os servos de Deus que já viveram a palavra, a gente vai ver que são vidas que foram recheadas de dificuldade. Agora, por que isso acontece, Você já se perguntou isso? Por que a vida cristã poderia ser mais fácil? Parece que quando a gente está vivendo uma situação boa e tudo mais, as coisas às vezes se complicam, vem uma luta que você não estava esperando. Talvez você aí agora mesmo está passando por uma luta, eu estou passando por uma luta pessoal, com a minha família, e a gente olha e a gente pensa: Senhor, tinha que ser tão difícil, Por que é tão difícil? E na palavra de Deus, a gente olhando, fazendo um estudo, a gente vê por que às vezes a gente acha a nossa luta tão difícil. Primeiro ponto, porque a gente muitas vezes acha que Deus, ele exige demais da gente. A Bíblia diz lá em João 5:3, um texto que mostra que Jesus, ele estava pregando, ensinando a palavra de Deus, e muitas pessoas começaram a abandoná-lo porque achavam o discurso dele muito difícil, muito exigente, e as pessoas começaram a deixá-lo, já não seguiam mais ele. E eu acho interessante isso, porque muitas vezes a gente olha para Deus e pensa: Deus, por que isso está exigindo tanto de mim? Por que isso está sendo tão difícil? E muitas pessoas até abandonam a vida cristã por causa disso, porque parece que lá no mundo é mais fácil viver sem ir na igreja, viver sem ter um compromisso cristão, parece ser mais fácil, e tudo leva a crer, E a maioria das pessoas realmente abandonam porque, primeiro ponto, porque acha que Deus exige demais. Eu quero dizer para você que não é verdade isso. Deus não exige demais de nós. Deus acredita muito em nós. Deus acredita que nós podemos passar, porque a Bíblia diz que não vem nenhuma tentação sobre-humana sobre nós. Ou seja, nada do que você está passando é maior do que aquilo que você pode suportar. Pronto. Então, se vem na sua mente que Deus está exigindo muito de você, não acredite nisso. Porque Deus, ele não vai exigir além daquilo que você tem condições de passar. Então, se você está vivendo a sua luta, essa luta que você está vivendo hoje, entenda que você é capaz de suportar ela. Você tem plena condição de suportar ela, porque Deus te fez, e a Bíblia diz que Deus conhece a sua capacidade. Segundo ponto, por que a vida é tão difícil, Por que nós consideramos a vida tão difícil? Porque muitas vezes a gente perde de vista a recompensa, a gente perde de vista o prêmio. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, Paulo faz uma comparação, uma analogia com um atleta das Olimpíadas, E ele diz que esse atleta tudo se abstém, ele se autodisciplina para ele poder conquistar uma coroa corruptível. E
E ele faz essa comparação com a nossa vida. Ele se abstém de tudo, ele vive uma vida regrada, uma vida, né, com treinos pesadíssimos para poder conquistar um objetivo. Por que ele se propõe a isso? Porque ele está de olho num prêmio. E a Bíblia diz que nós também temos que estar de olho no nosso prêmio. Tem pessoas assim, você deve ter visto, né, pessoas já treinando 8 horas por dia, pessoas deixando de comer uma pizza, deixando de sair, deixando de fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ele está de olho no objetivo, está de olho no prêmio. E a Bíblia fala que esse prêmio do atleta é uma coroa corruptível, ou seja, é um troféu que vai enferrujar com o tempo, vai juntar poeira, que vai ser esquecido, mas mesmo sendo um prêmio corruptível, ele se priva. E a Bíblia diz que a nossa coroa, ela é incorruptível, ou seja, o prêmio que você ganha das mãos do Senhor não vai juntar poeira, não vai ser esquecido, é um prêmio eterno. E enquanto as pessoas se privam para poder ganhar uma coroa corruptível, talvez você estará pronto de desistir de uma coroa incorruptível. Não faça isso, não tire os olhos do prêmio. Paulo, ele fala isso, né? Olhando para o alvo, olhando para o objetivo, que é o Senhor. Você não pode deixar de olhar para o prêmio, você não pode deixar de olhar para a glória eterna. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que se é de revelar. Ou seja, quando nós comparamos com a eternidade, tudo que a gente acha difícil se torna leve, se torna momentâneo. Terceiro motivo para a gente encerrar por que nós achamos a vida tão difícil? Porque nós esquecemos muitas vezes daquilo que Deus fez. Ou seja, Deus já fez a parte mais difícil. Jesus, ele já morreu na cruz. Então, o mais difícil ele já fez. Ele caminhou por aquela via dolorosa. Ele que carregou aquela cruz pesada, foi cravado nessa mesma cruz com pregos, foi humilhado, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia para te dar a vida eterna. Ou seja, nada do que você está passando se compara àquilo que Ele já fez por você. Então você tem um Deus que não exige mais de você do que Ele já fez por você. Então não esqueça do amor de Deus. Não esqueça que o que você estiver sofrendo, Ele já sofreu. Você está com dificuldade lá no seu trabalho, alguma pessoa te traiu, Jesus foi traído também. Então, tudo que a gente sofre, a gente precisa lembrar de Jesus. Por quê? Porque quando a gente lembra de Jesus, a gente começa a amá-lo, a gente começa a conhecê-lo mais e começa a amá-lo. E eu quero dizer para você que quanto mais você ama, menos difícil se torna a sua vida cristã. Tem um exemplo interessante que a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 29, versículo 20. Eu não vou contar aqui porque a história é longa, mas fala sobre Jacó. Jacó se apaixonou por Raquel. E Raquel, ela, na época, havia um costume, a respeito de todo um ritual a respeito do casamento. E quando ele foi pedir a mão de Raquel no casamento, o sogro de Jacó, o futuro sogro Labão, ele exigiu de Jacó que ele trabalhasse durante 7 anos para poder ter Raquel. Agora você imagina você trabalhar 7 anos para poder se casar. E a Bíblia diz lá nesse texto, em Gênesis 29, 25, que por amor a Raquel, Jacó trabalhou os 7 anos e esses se pareceram poucos dias. Tipo, ele trabalhou por causa do amor, por causa da recompensa. Ele trabalhou 7 anos e esses 7 anos pareceram poucos dias pelo tanto que ele amava. E se você ver o texto depois, você vai ver que ele trabalhou ainda mais 7. Então ele trabalhou 14 anos pela sua esposa. E por que ele conseguiu algo tão difícil? Porque ele amava Raquel. Então quanto mais você amar a Jesus, a sua luta ela vai parecer rápida, ela vai parecer leve, ela vai parecer muito mais tranquila. Então quero deixar essa palavra para você. Procure conhecer Jesus, Ele te ama e sinta-se amado por Ele e se apaixone por Ele também, porque quanto mais você o amar, mais leve vai se tornar a sua luta. E aí você não vai se perguntar por que é tão difícil. Você vai entender que tudo que você está passando
Deus ele está junto com você, Deus ele está presente com você. Então, às vezes pode vir uma luta sobre você, mas entenda que a pior luta Deus não deixou você passar. Pode vir um momento difícil, mas entenda que o momento mais difícil ele parou. Você já parou para pensar quantas vezes Deus ele já impediu o inimigo de poder fazer você sofrer? E às vezes ele permite alguma coisinha e você já reclama. Eu lembro de uma imagem que eu vou tentar colocar aqui para você, que mostra exatamente isso. Jesus ele para a maioria das pedras, só que uma ele permite que passe para nos moldar, para nos ensinar, porque nós somos ensinados muitas vezes pelo sofrimento. Jesus ele foi ensinado pelo que ele sofreu. Então Deus ele não vai privar você do sofrimento, porque ele te ama, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus possa fortalecer você nas suas lutas, nas suas dificuldades, e que Ele possa abençoar você de uma forma poderosa nessa hora. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão orando nessa hora. Peço que o Senhor venha trazer paz ao coração dela, peço que o Senhor venha aliviar todo o sofrimento. Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo, bom humor, encarar tudo com leveza e com alegria. E somente o Teu Espírito Santo pode nos fazer encarar as dificuldades, os problemas dessa forma. Eu oro para que o Teu Espírito Santo alimente cada um nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e você tenha um restante de noite maravilhoso na presença do Senhor.